Olá, tudo bem com você? Aqui é o Pastor Paulone, bem-vindos a mais um CPD, um capítulo por dia, a sua dose diária de leitura e reflexão na Palavra do Senhor. A nossa leitura de hoje é o Evangelho de João, capítulo de número 5, e eu vou ler com vocês na Nova Versão Internacional e diz o seguinte: Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: Você quer ser curado? Disse o paralítico: Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim. Então Jesus lhe disse: Levante-se, pegue a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Isso aconteceu num sábado, e por essa razão os judeus disseram ao homem que havia sido curado: Hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu: O homem que me curou me disse: Pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram: Quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem ele era, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e disse: Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo as coisas no sábado. Disse-lhe Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão, os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que essas. Pois da mesma forma que o pai ressuscita os mortos e lhes dá vida, o filho também dá vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao filho, para que todos honrem ao filho como honram o pai. Aquele que não honra o filho também não honra o pai que o enviou. Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvem viverão. Pois da mesma forma como o Pai tem vida em si mesmo, ele concedeu ao Filho ter vida em si mesmo, e deu-lhe a autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz, e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Por mim mesmo nada posso fazer. Eu julgo apenas conforme ouço, e o meu julgamento é justo, pois não procuro agradar a mim mesmo, mas àquele que me enviou. Se testifico acerca de mim mesmo, o meu testemunho não é válido. Há outro que testemunha em meu favor, e sei que o seu testemunho ao meu respeito é válido. Vocês enviaram representantes a João, e ele lhes testemunhou da verdade. Não que eu busque testemunho humano, mas menciono isso para que vocês sejam salvos. João era uma candeia que queimava e irradiava a luz, e durante certo tempo vocês quiseram alegrar-se com a sua luz. Eu tenho um testemunho maior que o de João. A própria obra que o Pai me deu para concluir e que estou realizando testemunha que o Pai me enviou. E o Pai que me enviou, ele mesmo testemunhou ao meu respeito.
Vocês nunca ouviram a sua voz, nem viram a sua forma, nem a sua palavra habita em vocês, pois não creem naquele que me enviou. Vocês estudam cuidadosamente as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são as Escrituras que testemunham a meu respeito. Contudo, vocês não querem vir a mim para terem vida. Eu não aceito glória dos homens, mas conheço vocês. Sei que vocês não têm o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai e vocês não me aceitaram. Mas se outro vier em seu próprio nome, vocês o aceitarão. Como vocês podem crer se aceitam glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Contudo, não pensem que eu os acusarei perante o Pai. Quem os acusa é Moisés, em quem estão as suas esperanças. Se vocês crescem em Moisés, creriam em mim, pois ele escreveu a meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? Esse texto começa com aquilo que nós podemos chamar de terceiro sinal no Evangelho de João. O primeiro foi o sinal no capítulo 2, quando Jesus transformou água em vinho, em Caná da Galileia. O segundo sinal é o que nós vimos no episódio anterior, quando Jesus cura o filho de um oficial, e esse é o terceiro grande sinal, quando Jesus ele se depara no tanque de Betesda com uma situação muito triste. Um homem que estava há 38 anos, paralítico, e que ansiava ser curado, e estava no tanque de Betesda, que significa casa da bondade ou casa da misericórdia divina. Porque ele cria num tipo de superstição ou uma lenda que dizia que de tempos em tempos o anjo baixava naquela piscina, agitava as águas e o primeiro que entrasse era curado de todas as suas enfermidades. Mas o problema é que ele não tinha ninguém para empurrar ele para a piscina, para o tanque, para ser curado. 38 anos. Você já imaginou o que é isso? Uma vida inteira. E Jesus, vendo aquela situação, olha para o paralítico e faz a pergunta mais óbvia, porém a pergunta necessária. Você quer ser curado? O paralítico fala para Jesus o que está acontecendo, da impossibilidade dele de entrar no tanque, e Jesus simplesmente fala para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Ele se levantou curado, pegou a sua maca, foi embora. Enquanto isso, Jesus foi para outro lugar e todo mundo, maravilhado, foi lá perguntar para o cara o que estava acontecendo, mas o problema é que aquele dia era um sábado. E eles viram aquele que era antes um paralítico carregar as suas macas e ir para a sua casa. Mas espera lá, eles nem se deram conta, os religiosos que estavam lá nem se deram conta do milagre que havia acontecido. Eles ficaram mais preocupados com uma interpretação da lei que dizia que, por exemplo, você não podia mover uma propriedade sua de um lugar para o outro no sábado. Uma interpretação muito inflexível da lei que fazia com que os religiosos daquela época não contemplassem o milagre, a ação realmente da misericórdia divina sobre aquele paralítico. E eles ficaram contando só migalhas, falando: olha, mas hoje é sábado, isso não poderia ter acontecido? Como não poderia ter acontecido se o favor de Deus estava naquele lugar, na pessoa de Jesus? E Jesus, ele encontra-se com esse paralítico e ele diz o seguinte: olha, não peque mais, hein? Porque se você cometer um mal, se você pecar, algo pior pode acontecer com você. Parece aqui que a doença que o paralítico tinha era algo causado por um pecado que ele tinha. Não que todos os males sejam acarretados por pecado, mas parece que especificamente era esse o caso desse paralítico. Mas a cura do paralítico desencadeia numa discussão que Jesus vai ter com os religiosos. Os religiosos que estavam lá discutindo que Jesus não poderia ter feito aquilo. Jesus não poderia ter curado, porque no dia de sábado não é permitido fazer nenhum tipo de obra. E Jesus começa a ensinar, falando sobre quem ele é. Por isso que esse sinal é importante, porque é um milagre que aponta para a identidade de Jesus Cristo. E Jesus, ele é textual, dizendo o seguinte: olha, eu e o Pai estamos trabalhando até hoje.
Trocando em outras palavras, Jesus estava falando textualmente: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos iguais. Ou seja, Jesus estava se colocando numa igualdade com Deus, e então os judeus religiosos ficaram duplamente irritados com Jesus. Um porque ele quebrou o sábado e outro porque ele a si mesmo se colocou num lugar de divindade, que era um sacrilégio terrível. E toda a discussão que segue até o versículo final fala da questão da autoridade e do testemunho. Ou seja, o Filho de Deus tem autoridade como Deus para dar vida. Como ele havia curado o paralítico, Jesus aponta para um milagre muito maior que acontece com aqueles que creem nele. Ou seja, da mesma maneira que Deus dá a vida, Deus confiou ao Pai o poder também de dar a vida e a vida eterna por meio dele. Diante desse grande milagre, e diante também da impossibilidade dos líderes religiosos contemplarem a ação de Deus por causa daquilo que lhes cegava, ou seja, o próprio entendimento que eles tinham a respeito da lei de Moisés, se transformou na sua maior barreira de ver que Jesus, como Deus, estava diante deles fazendo uma obra grandiosa, trazendo a misericórdia de Deus, curando aquele cego, mesmo no dia de sábado. Mas o sábado se torna uma discussão extremamente irrelevante, porque é Deus que está fazendo a obra. E Jesus termina o assunto dizendo o seguinte: olha, eu não testifico a respeito de mim mesmo. Sabe por quê? Porque o Pai dá testemunho a respeito de mim. As obras que eu, Jesus, estou fazendo no meio de vocês testificam quem eu sou. E as próprias Escrituras, que vocês leem tentando encontrar salvação no texto, apontam para mim, para Jesus Cristo. Logo, Moisés, a quem vocês tanto admiram e tanto querem seguir o exemplo, na verdade, é o maior acusador de vocês. Sabe por quê? Porque Moisés também aponta para quem Jesus é. Meus amados irmãos, quando nós lemos o Evangelho de João, nós temos que perceber que cada ponto da narrativa, cada encontro de Jesus, cada discussão que Jesus teve com a liderança religiosa daquela época, aponta para elementos que dizem respeito a quem é Jesus, o que ele está fazendo no meio daquele povo e qual que é o propósito central de Deus ter enviado o Filho, para que todos pudessem crer nele. E esse é o problema dessas autoridades religiosas, que não reconheciam a autoridade de Jesus como Filho de Deus e que não criam nele. E crer em Jesus é um aspecto fundamental para a salvação. Quem crê é salvo para a vida eterna, e quem não crê é condenado eternamente. Se vocês crescem em Moisés, creriam também em mim, pois ele escreveu ao meu respeito. Visto, porém, que não creem no que ele escreveu, como crerão no que eu digo? É muito irônico no texto percebermos que a preocupação dos líderes religiosos não está em Deus. Está naquilo que eles poderiam fazer em nome de Deus. Ou seja, como eles poderiam, da melhor forma possível, cumprir a lei. Eles estavam tentando encontrar salvação nas Escrituras, mas esquecendo que as Escrituras apontam para uma realidade sólida, física, inabalável, que estava diante deles, que era a própria pessoa de Jesus. E hoje, meus amados irmãos, será que nós estamos apenas cultivando uma vida cristã em termos exteriores e esquecendo que Jesus realmente quer não é que nós conheçamos intelectualmente mais sobre a Bíblia, mas que, por meio da palavra de Deus, nós tenhamos um encontro pessoal com esse Jesus pessoal que está diante de nós para nos salvar. Muitas vezes nós queremos resolver a nossa vida mergulhando no tanque de Betesda, acreditando em qualquer crendice e não nos dando conta que o Filho de Deus está diante de nós, para não somente nos dar a cura que precisamos, mas para nos conceder a vida eterna a todos que creem no seu nome. Que nós possamos crer em Jesus e em Cristo ter a vida eterna junto com Ele. Que
Que Deus te abençoe. Nos vemos no nosso próximo capítulo de Um Capítulo por Dia, um CPD. Até lá. Tchau, tchau.